Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos fazer a correção daquela atividade que eu enviei na terça e na quinta-feira, dia 19 e dia 21. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo, que vocês estejam lendo os conteúdos para poder estar aprendendo um pouquinho sobre essa matéria. Tudo bem? A primeira pergunta que nós colocamos lá, vou ver aqui que esse trem não está entrando. Tá. Faça um quadro com as principais características do colonialismo e neocolonialismo. Tá? Esse quadro eu fiz baseado na explicação que estava no vídeo. Então vamos lá. Eu fiz dessa forma para ficar mais fácil para vocês. Então, de um lado eu coloquei o colonialismo, do outro lado, neocolonialismo. O que foi o colonialismo, então? Ele teve o auge no século XVI e XVII, tá? Foi o período que iniciou com as grandes navegações, quando os portugueses, os espanhóis, né, os europeus começaram a ir para os mares com as grandes navegações em busca de matérias-primas para o comércio deles, tá? Essa é a primeira fase aí. No neocolonialismo, ele já foi depois, já no século XVIII até o século XX, já entra o neocolonialismo ou imperialismo, que vocês vão ver também essa palavra, ok? No colonialismo, nós temos o capitalismo comercial e mercantil. Esse capitalismo, ele deu início ao capitalismo, é a primeira fase do capitalismo, tá? Essa é a primeira fase do capitalismo que eu vou explicar daqui a pouco. E o capitalismo financeiro no neocolonialismo. Olha, para vocês verem, quais são as fases aí do capitalismo? Só para vocês recapitularem, entenderem um pouquinho. No século XVI e XVII, essa é a primeira fase do capitalismo. A gente vai ter o capitalismo comercial ou mercantil, tá? Que ele é marcado pelas grandes navegações, quando os europeus começaram com a ascensão da burguesia, né, dessa classe, dos comerciantes, eles começaram a partir em busca de matérias-primas mais baratas para eles. Então, é a primeira fase. No século XVIII e XIX, nós vamos ter a segunda fase, aí foi quando teve já o auge das indústrias, né, a Revolução Industrial já estava bombando, começando, mas estava até boa, né, para a época. Então as indústrias estavam aí desenvolvendo bastante. Então eles precisavam, os europeus precisavam de avançar para poder investir e vender os seus produtos. Então a Europa começou a buscar esse mercado consumidor para os seus produtos na América, na América, né, do Norte, na América Latina, que é do México até, né, o Brasil, e na Ásia, tá? Então essa é a segunda fase aí do capitalismo. E a terceira fase é a que nós estamos agora, que é do século XX, que é o capitalismo também financeiro, né, que é crescente, que tem a ver com as comunicações, telecomunicações, com o predomínio da internet, né, o setor de economia, o terciário, né, do comércio tem desenvolvido muito, as multinacionais, essas empresas têm crescido bastante, o comércio hoje é globalizado, né, virtual, como é que nós estamos vivendo hoje. Essa é a terceira fase do capitalismo. Então, voltando lá. O objetivo do colonialismo, ele tinha como objetivo extrair os produtos tropicais e os metais das colônias. Para quê? Para importar para a Europa. Já no neocolonialismo, também tinha o objetivo de extrair matérias-primas, agora para as indústrias, principalmente no mercado europeu, tá? E buscava mercados consumidores para os seus produtos e mão de obra barata. Então é isso que eles estavam procurando. O foco do colonialismo era a América, era o continente americano. Já do neocolonialismo já foi a África e a Ásia. Tudo bem aí? Segunda questão, nós vamos ter aqui, ó, de interpretação do texto. Que comparação há entre o Brasil e a África? Existe alguma similaridade? Justifique. No vídeo eu falei também, no texto, tá lá para vocês, que o Brasil e a África foram colônias de exploração, todos os dois, tá? Então é uma característica muito marcante. O que marca a gente como colônia de exploração?
é que toda a nossa herança, tudo aquilo que a gente adquiriu até hoje, tá? Vem dessa parte aí, porque toda a nossa herança colonial, tudo aquilo que, a exploração que nós tivemos, vem dessa parte que a África, tanto o Brasil como a África, sofreram, tá? Que nós vamos ver na terceira pergunta. E os aspectos naturais, tanto o Brasil como a África, parecem muito nesses aspectos. Nós temos duas grandes florestas, que no caso o Brasil é a floresta amazônica, e a equatorial do Congo, que é muito característica também parecida com a nossa floresta. Nós temos também os dois grandes rios, em volume de água, que eu posso falar que é o Rio Amazonas, e na África nós temos o Rio Congo, em volume de água. Tá? Na questão da vegetação, nós temos as savanas na África e o cerrado no Brasil. Então, vocês podem responder dessa forma aí, tá? Do jeito que vocês acharem melhor, mas baseado nesses pontos. Em terceiro lugar, nós vamos ter a organização do espaço latino-americano, foi fortemente influenciada pelo sistema de exploração colonial. Aponte os exemplos dessa influência na atualidade, é o que eu já tinha falado. A América Latina são todos os países da América Central e da América do Sul, que foram colonizados pelos europeus, pelos espanhóis, que falam latim. Nós já falamos sobre isso. Então, a América Latina, ela sofreu o processo de exploração, fomos colônias de exploração, e o que resultou para a gente? Em subdesenvolvimento. A maioria de nós somos subdesenvolvidos, somos países subdesenvolvidos. O Brasil, que é um país praticamente está sendo industrializado, mas ele continua ainda com essa herança colonial que eu falei para vocês na outra questão. Qual é a herança colonial que a gente tem? Porque nós somos tão explorados economicamente que as nossas atividades primárias, como agricultura, extrativismo vegetal e mineral, ainda é o sustentável da nossa economia. A gente ainda vive com isso. Nós não investimos tanto em indústria, mas investimos tanto em agropecuária. É o que nós mais investimos hoje aqui no Brasil. Tá? Então, os países que sofreram esse processo de colonização, de exploração, só barulho na rua. Então, vive essa situação difícil também. Tá? Vive o subdesenvolvimento, porque a gente foi explorado durante tantos anos. Temos, para poder nos reerguer, tivemos que fazer uma dívida externa muito grande, que depois alguns conseguiram pagar, outros estão fazendo ainda para poder superar sua dependência econômica, e vivemos ainda de atividades primárias, como a agropecuária e o extrativismo vegetal e mineral. Ok? Próxima quinta-feira, então, eu já vou passar a continuação desse conteúdo. Preciso que vocês estudem cada vez mais, tá? Se interessem muito por esse assunto, leiam sobre esse assunto para a gente poder continuar, ok? Um grande beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.